Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados. Esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados. Gênese, que palavra é essa? O que significa isso? Começo, né? Não é isso? Começo, princípio. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar a terra, o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém? Uma parte da humanidade acredita na evolução, a outra parte na criação. Eu e você acreditamos na criação, não é isso? Sim ou não? Ou você acha que o homem evoluiu de uma bactéria? Hein? De um tubérculo? Não. Ou seja, uma batata lá? Não. Nós somos criados, e a forma como fomos criados mostra o valor que temos para Deus. De forma artesanal, de forma carinhosa. E ele soprou nas narinas do homem, que não tinha vida. E aí o homem passou a ter parte de Deus na vida dele. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Porque às vezes a gente se aborrece com alguns homens, não é verdade? Mas por mais que o homem estorve a nossa vida, nos cause transtorno, ele tem parte de Deus nele. Em Atos 17, a Bíblia diz que em Deus é que a pessoa se move. Você já viu isso aí? Nele nos movemos e respiramos e tudo mais. Em Atos capítulo 17. Tem 3 com a Bíblia aí, não tem, minha filha? Tem 3 pessoas aí, não? 3? Olha lá. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Tá? Quando alguém se move, já mostra que tem algo de Deus nele. Satanás quer tirar isso, esse conhecimento, quer impedir que chegue até as pessoas. Só o fato de alguém se mover, só o fato de alguém respirar, já prova que Deus existe, que está nele, que tem parte de Deus nele. Foi Deus quem soprou no homem o fôlego de vida. Quer dizer, o homem nunca foi e nunca será autossuficiente. Você respira porque tem parte de Deus em você, o fôlego de Deus, o sopro. Você enxerga porque tem a visão de Deus em você. Você se move. Você se move. A pastora Raquel mandou o vídeo para mim do José dando os primeiros passos. Está com 9, né? 9 meses? Fez 10? 10 meses. 10 meses. Na hora me veio isso à mente e o coração, e eu fiquei emocionado. Por quê? Porque a Bíblia diz que nele nos movemos.
Quando alguém começa a ter a coordenação, isso aí já é evidência da participação de Deus. Então, o homem não tem por que duvidar da existência de Deus. Nele nos movemos. Aí ele soprou e o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Aí o versículo 8, que é o principal desse texto. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Plantou para o homem, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Você que é do interior, como eu, você que é do campo, você sabe que numa fazenda, numa agricultura, esse trabalho de plantar é designado aos inferiores, aos menores. Eu e meu pai e meus irmãos éramos os colonos mais pobres, mais insignificantes. Então, nós tínhamos esta incumbência, esta obrigação, esta missão. Nós é que fazíamos de forma artesanal, manual ali, o plantio. O gerente só cuidava, só tomava conta. O dono só ia na época de colher para pegar a parte dele, o dono da terra. A parte de plantar era para nós, os pobres colonos. Deus fez o homem e o exaltou de tal maneira, o engrandeceu, está escrito isso. Em Isaías capítulo 1, diz que Deus engrandeceu o homem. Quem já morou na roça? Levanta a mão, na roça. Já morou na roça? É o dono da terra que planta ou o empregado, o colono? Quem planta lá na roça, é o dono ou é o colono, o empregado? É o empregado. Lavra, quem lavra? Mas o que eu estou vendo aqui é que o dono do mundo, o dono do universo, pessoalmente plantou um jardim para o homem. Quer dizer, o homem foi feito para ser feliz, para ter qualidade de vida. Deus fez o homem para reinar, né? Deus fez o homem para ser abençoado. E Deus humildemente plantou um jardim, ele plantou uma lavoura. Ah, mas aí não está dizendo lavoura, está dizendo jardim. Ué, um jardim é feito de quê? De plantas, não é isso? Eu, por exemplo, se eu for reflorestar um campo, você acha que eu vou plantar o quê? Pimenteira, espinheiro, que flores? Eu gosto de flores, só que eu vou plantar mangueira, jabuticabeira, hein? E eu aprendi isso na Bíblia. Salomão, ele fez um reflorestamento. Adivinha o que ele plantou? Ele diz assim: plantei todo tipo de árvore frutífera. Eu nunca concordei, por exemplo, quando eu vou num sítio, numa fazenda de algum membro da igreja e pego uma laranja, está azeda, aí eu pergunto para ele: por que você não plantou laranja doce? Porque é fácil saber. Para que eu vou plantar? Demora para formar uma árvore ou plantar árvore que não presta? Então, que tipo de jardim você acha que Deus plantou? É só você ver o texto.
Ele plantou e falou: de toda árvore do jardim você vai comer, você só não come daquela ali. Quer dizer que toda árvore do jardim produzia fruto. Aí o sujeito planta, eu já falei isso para a bispa já, a gente vai em lugares aí. Olha lá, aquela árvore ali, ó. Por que não plantou uma mangueira? Por que não plantou uma jabuticabeira? Por que não plantou isso, uma jaqueira? Está reflorestando e ninguém vai passar fome. Aí vai ficar plantando a árvore besta que não dá nada. Ué. Já que é para botar, fazer uma floresta, vamos fazer uma floresta, você senta na raiz da árvore e já enche a barriguinha. Salomão, aprendi com Salomão isso aí, está na Bíblia. Deus plantou um jardim para o homem, botou o homem no meio do jardim. Deus poderia ter falado para o homem: ó, está aqui a semente, ó, você vai plantar um jardim, um pomar. Mas Deus plantou e deu ordem para que as árvores produzissem. Olha lá. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para... rapaz, olha só que legal, ó. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, o quê? Agradáveis à vista e boas para alimento. Isso é que é plantar um jardim de verdade. Jardim meu tem que produzir. Lá na sua casa tem jardim? Tem jardim, mas pode chamar de horta. Jardim tem que alimentar, tem que ser bonito e tem que alimentar. Lá no nosso sítio eu falo para o caseiro assim, ó: planta umas árvores bonitas aqui. O que é? Berinjela, giló, tomate. Mas é árvore? É árvore. Planta aqui. Aí eu chego lá, olha que jardim bonito. Aí pego uma berinjela de 1 quilo. Ué, eu vou plantar coisa que não presta, rapaz. É igual na vida. Na vida só se deve plantar coisas boas, porque o fruto vai vir. Se você plantar ervas daninhas, vai colher frutos amargos. Deus fez brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista. Ou seja, qual é o objetivo? Por que alguém faz um jardim? Para agradar o quê? A vista, não é isso? Mas aí o jardim de Deus era agradável à vista e bom para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e aí ele falou para o homem: você come de toda sorte da árvore. Ou seja, 90% te pertence. Aquela ali é minha, aquela você não mexe. E o homem vivia confortavelmente. Fez os animais, para cada animal o seu par. A sua companheira. O ouriço, quem conhece o ouriço? Aquele bichinho pouco espinho. Ele tinha a sua ouricinha lá do lado. Vocês estão rindo de quê? Você nunca viu ouriço, não? Você nunca viu, não? Eu sou do mato, eu via lá no mato. Eu amarrava o cachorro para tirar o espinho, porque o cachorro mordia nele. O gambá tinha a sua gamboa. Gamboa? O galo, sua galinha. O porco, sua porquinha. O boi, sua vaquinha. E o homem lá, triste. O homem falou: puxa, só eu que estou derrubado, ó. Aí Deus falou: não é bom que o homem fique só. Vou fazer uma companheira para ele também, uma auxiliadora. Fez ele dormir
tirou uma costela, não quebrada assim, tirou uma costela boa. Tirou uma costela boa, inteira, entendeu? E fez a mulher. E Deus amava tanto a companhia, gostava tanto da companhia do homem, mas tanto, que não conseguia ficar um dia sem ir no jardim. Eu queria que você prestasse muita atenção, é lindo isso aí. Isso é maravilhoso, igreja. Igreja, eu abro a Bíblia lá no Gênesis e fico meditando nisso aí, eu fico me deleitando nisso aí. A companhia do homem era tão maravilhosa para Deus, tão agradável, tão gostosa, sabe? Eu não sei se você já teve uma sensação de ter a companhia de algumas pessoas e perceber que é mais agradável estar perto de uns do que de outros. Quem já percebeu isso? Então, Deus, ele sentia a falta da companhia do homem. Ele sentia a falta. Isso quer dizer que se eu e você nos tornarmos companhias agradáveis, Deus não vai sair de perto de nós. Você entende o que eu estou falando? E se Deus não sair de perto de você, tudo que você fizer vai dar certo. Porque quando você está perto dele, igreja, tudo que você faz dá certo na sua vida, igreja. Tudo. Você não precisa de Valdemiro, não. Talvez você, por alguma razão, goste de estar perto da gente, mas Deus, ele está dizendo que o que o satisfaz mesmo é andar junto conosco, perto de nós. E tem uma passagem ali que diz que na viração do dia, olha lá, na viração, olha lá, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração, você conhecia essa palavra, que é viração do dia? Hein? Você não conhecia não, né? É diferente, né? O que é viração do dia? O que é? É o pôr do sol, é? Olha, é o pôr do sol. Mas se você falar para o seu um amigo, um colega, olha a viração do dia, hoje está bonito, ele vai ficar estranho, vai achar estranho, não vai? Mas é a mudança, né? Do dia, ou seja, de tardezinha, quando o sol estava quase se pondo, Deus aparecia lá no jardim e ficava andando entre as árvores só para olhar para o homem e para a mulher. Eu fico imaginando Deus vindo para perto de nós para ficar olhando para nós. Eu sei que é assim que é. Eu sei que é desse jeito. Quando a companhia é agradável, quando nós o agradamos, ele fica olhando para nós, igreja. Ele fica olhando para nós. Eu já caí de um prédio muito alto, igreja, uma vez. Eu era para ter me quebrado todinho, morrido. Vocês já ouviram isso aí? Quem já ouviu isso? Tanta gente me interrogou, mas por que você não morreu? Por que você não quebrou nenhum osso? Por que você tá vivo aí? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o Senhor estava olhando para mim naquele momento. Estava olhando para mim. Porque esse texto mostra que Deus sente prazer em olhar para aqueles que pertencem a Ele. Você já deve ter tido tanto livramento sem saber, e livramento também que você tomou conhecimento, é porque Deus estava olhando para você, igreja. Deus estava olhando para você.
É. Quando eu estava lá no mar, nadando, tudo que eu queria era que Deus me visse ali. Porque eu sabia que eu não podia sair dali pelas minhas forças. Nenhum nadador profissional conseguiria, por causa da corrente forte no Oceano Índico. Aí eu fiquei torcendo, falei, meu Deus, tomara que ele esteja olhando para mim agora. E não é que ele estava. Ele mandou lá alguém, ele mandou 2 homens, ele falou, vocês vão? E é muito improvável, quem foi lá comigo e viu o lugar, é muito improvável um lugar daqueles, que até hoje não é habitado, já fazem aí 20 e poucos anos, acho que uns 24 anos. Naquela época era impossível aparecer alguém ali. Hoje, a gente, quando foi filmar, teve a impressão de ter visto alguém, depois sumiu. E aparecer assim, 2 pessoas, depois desapareceram também. Mas é que eu e você fomos feitos com tanto carinho por Ele. E Ele gosta de ficar olhando para nós. Às vezes você acha que está em perigo, que está sozinho, que está abandonado. Se você soubesse os olhos que estão sobre a sua vida, se você soubesse quem está olhando para você agora, te admirando, hein? E se agradando da sua companhia. E Deus, então, quando o sol começava a baixar, ele ia lá para o meio do jardim. Ele vinha do céu, ia lá para o meio do jardim, ficava andando lá, olhando por entre as árvores para ver se o homem, o Adão e a esposa estavam lá passeando. Um dia Deus não... Mesmo na sua onipresença, porque Ele é onipresente, por alguma razão Ele não viu o homem. Ele falou, Adão, você está onde? Foi o único dia, né, que Ele chamou. Porque talvez nem Adão soubesse que Deus fazia isso. Como você às vezes não sabe. Às vezes você está apavorado por causa de uma situação na sua vida, na sua família, enfim, nos seus caminhos, alguma coisa que acontece de errado na sua vida, você fica preocupado, você não sabe que os olhos de Deus estão sobre a sua vida. Acho que é 2 Crônicas 16, se eu não me engano, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração totalmente dele. Então, todo dia, todo santo dia, quando o sol estava baixando, quase escondendo, quem é que estava lá no jardim andando lá? Deus. E Ele ficava olhando para o casal. Você acha que o ouriço chamava mais atenção, o casalzinho de ouriço chamava mais atenção do que o casal de humanos que estava lá? Não. Por causa da semelhança. O ouriço não é parecido com Deus, é? A onça pintada é parecida com Deus? Não. Ela é linda, a onça pintada, né? Quem já viu uma onça? É bonito. O ouriço também, apesar dos espinhos, é bonitinho. Eu não toco nele porque é perigoso, mas ele é bonitinho também, né? Mas quem chama a atenção de Deus é quem se parece com Ele. E nós nos parecemos com Deus. Você sabia disso?
nós nos parecemos com Deus. E aí, num desses dias que ele foi observar o homem e a sua mulher, sua esposa, não os viu. Aí ele falou: Adão, onde você está? E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? É curioso, né? Deus é onipresente, é onisciente. A sua onisciência sugere que ele sabe de tudo e sabe. E a onipresença é que ele está em todo lugar. Mas é como se ele fizesse isso fisicamente. Hein? E ele estava lá no jardim, ele perguntou: onde estás? Aí o Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Você sabia que Deus, ele visita constantemente esse mundo, mas as pessoas se escondem dele. Você entende a linguagem? Você já deve ter falado de Deus para alguém e a pessoa foi tão incrédula, tão rebelde que você desistiu. As pessoas se escondem de Deus, a humanidade se esconde de Deus, porque peca tanto, erra tanto, que talvez seja esse o motivo, a razão. Você acha que Deus... Eu não vejo ali na Bíblia que todo dia ele chamava pelo homem no jardim. Aí está escrito que ele chamava todo dia, meu filho? Não. Ele se deu falta. Deu falta. Ele deu falta do homem. Para você sentir falta de alguma coisa, é porque aquilo é importante, não é verdade? Você entende isso? Ele chamou nesse dia porque ele sentiu falta do homem. Ele falou: cadê o casal que eu fiz? Tão lindo, tão bonito, tão perfeito. E Deus estava andando sozinho lá no jardim e não viu o homem. Adão! Assim não, né? Adão! Onde estás? Estava escondido, ó. Sentiu vergonha. Sentiu vergonha. O que Deus quer é que os homens não tenham vergonha dele. E não se escondam dele. E façam exatamente o que ele manda. Porque ele quer ficar observando a gente. Lá na roça tem uma expressão assim. Minha mãe faleceu nova, com 35 anos de idade. Eu tinha 12. Mas eu lembro quando eu saía, mesmo na ignorância dela, ela falava: meu filho, vai com Deus. Você já ouviu isso na roça anterior? Não já? Vai com Deus. Aí eu pequenininho, né, ignorante, eu ficava olhando assim. Ela falou para eu ir com Deus. Mas eu não vejo Deus. Mas ele me via. Sabe, igreja, eu tenho muitas evidências na Bíblia de que Deus fica olhando para nós. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui dando exemplos para vocês. Deus está me mandando falar isso, porque tem gente preocupada, tem gente se achando só. Tem gente lutando com pouca força e pensando: será que eu vou vencer? Se você soubesse quem é que está olhando para você. Soubesse assim, né? Tivesse a certeza.
Ah, mas eu não mereço. Ah, mas quem merece? Quando Deus deu falta do homem, o homem tinha errado. Mas ele mesmo assim procurou por ele. Você percebe isso aí? Adão estava em pecado, Adão errou. A Eva foi enganada pela serpente e enganou Adão. E ambos erraram. Um ficou botando a culpa no outro. Por que você errou, Adão? Errei porque a mulher que o Senhor me deu é que me induziu. E você, mulher? Foi a serpente. E você, serpente? Foi a onça. Não, isso aí não tem não, né? Não, parou a serpente. É um jogando a culpa no outro, mas a verdade é que o homem errou. O diabo fala assim: você errou, você não tem mais chance, você já errou muito na vida. O homem acabou de errar e Deus chamou por ele: Adão, você está onde, Adão? Eu estou escondido, Senhor. Tem um monte de gente que acha que não tem solução, mas se a humanidade soubesse que apesar dos erros, Deus está procurando por eles, hein, igreja? Hein? Se os homens soubessem que Deus está procurando por eles, a razão da existência dessa obra é exatamente isso. Essa obra ela representa os olhos de Deus procurando pelos homens, pelas pessoas. Você foi achado, ó. É só você perceber. Deus te achou? Deus não te achou? Tem gente aqui que Deus achou, o sujeito estava noiado, madrugada, perturbado. Tem gente aqui que estava fazendo um plano para roubar, para assaltar, para matar, e Deus achou. Adão estava errado, em pecado. E Deus: Adão, você está onde? Oh, Senhor, eu estou com vergonha. Apareça, Adão. Esse é Deus, né? Procurando pelo homem mesmo em pecado. E Deus deu falta do homem, ó. Você acha que Deus fez você para você se perder? Você acha que Deus fez você para você sofrer? Para você ser escravo de Satanás, dos problemas? Não, claro que não. Deus nunca parou de procurar por você. Nunca deixou de procurar. Se você for observar, se eu for mostrar para você os exemplos, quando Filipe conheceu Jesus, ele ficou tão empolgado, ele correu lá e chamou Natanael, não foi? Está em João 2. Ele falou para Natanael: vamos lá, porque eu encontrei aquele de quem os profetas escreveram, Moisés escreveu na lei. Olha lá, Jesus, o Nazareno, filho de José. Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Aí Filipe falou: vem e vê. Eita Deus, esse homem era abençoado, esse tal de Filipe, o sujeito abençoado. Tem uma passagem que mostra que ele entrava numa cidade, lá na outra ponta tinha gente curada, manifestava, o homem era um jeito demais. Ele falou: vem e vê. Aí o Natanael foi. Aí Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. O que ele quer dizer? Que não erra premeditadamente, entendeu? Você conhece essa palavra aí, dolo? Quem conhece essa palavra? Doloso, culposo, quem já ouviu falar? Hein? O sujeito cometeu um crime culposo, então não há dolo, não é verdade? Ou seja, ele não tinha intenção de errar, de cometê-lo.
Esse é o culposo. O doloso é aquele que o sujeito tem intenção de fazer, ele planeja. Então, quando Jesus disse em quem não há dolo, ele não quis dizer, eis um verdadeiro israelita que não erra, não. Ele erra, mas não premeditadamente. Aí o Natanael perguntou para Jesus: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu o quê? Eu te vi. Olha lá. Isso aí te sugere alguma coisa, não? Quer dizer, não era só o pai que ia lá no jardim para observar o casal. Até Jesus, o filho, já via as pessoas nos lugares onde ela se encontrava, mesmo sem estar de corpo presente. Olha só. Filipe foi lá chamar o Natanael. Jesus falou para ele: ó, antes de Filipe te chamar lá debaixo da árvore, eu te vi. Por quê? Porque o Natanael era um sujeito politicamente correto, um sujeito justo. E aí Jesus, ou seja, Deus, já tinha os olhos sobre a vida do Natanael. Por alguma razão, o Natanael estava sozinho lá debaixo da árvore. É normal você ver um homem debaixo de uma árvore sozinho, pensativo? Não. Mas Jesus disse: eu te vi lá debaixo. Tem gente que saiu de casa hoje e falou: vou lá na igreja orar um pouco e louvar e ouvir a palavra, mas eu estou tão desanimado, eu estou tão fraco, eu estou tão aflito. Só escuta. Aproveita a safra. Você sabe o que é safra? Quem sabe? É exatamente. Aproveita a safra. Se o Senhor está falando, inclina os ouvidos e escuta só. Aí eu tenho tantas passagens na Bíblia que o sujeito estava isolado, aflito, preocupado, se escondendo, e os olhos de Deus estavam em cima dele. O outro foi o Gideão. Gideão pegou o trigo lá da família e foi para um lugar distante, debaixo de um carvalho, de uma árvore. Começou a socar lá no pilão, a malhar o trigo, debulhar. E o anjo aparece: o Senhor é contigo, Gideão. Olha lá, homem valente. Chamou ele de homem valente. Ele ficou até surpreso. Aliás, ele ficou assustado, né? Ele falou: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nós estamos sofrendo tanto? Ele não entendia. Gideão era como a gente. Eu já vi homens pregando isso aí, eu não gostei muito da maneira como falaram. Porque Gideão não foi arrogante, ele simplesmente, ele ouvia dos pais que quando Deus era com uma pessoa, essa pessoa tinha sucesso, essa pessoa vencia todas as batalhas, essa pessoa prosperava, essa pessoa vivia bem. Por isso ele disse: o Senhor é conosco, por que estamos passando por isso? E Deus gostou da maneira como falou. Mas ele achava que estava no lugar que os midianitas, que eram os inimigos, e ninguém. Eu acho que nem para a família ele falou que ia estar naquele lugar. Gideão aquele dia estava disposto a se isolar, se esconder. Eu vou malhar esse trigo aqui, ninguém vai saber que eu estou aqui. Ninguém, vírgula, porque os olhos de Deus sabem onde você está. Deus sabe.
E quem apareceu lá? O representante legítimo, o Senhor, o anjo do Senhor. Falou, ó. Tanto é que Gideão colocou o anjo à prova, não sei se você percebeu. Ele falou, Senhor, fica aqui, que eu quero ver se Deus está falando comigo mesmo. Eu vou lá buscar uma oferta para o Senhor. Aí fez um cabrito. Gideão acho que era metido a cozinheira, que nem eu. Ele fez aquele cabrito, ele ficado bom demais, hein? Fez um bode, um cabrito e uma ovelha que ele fez. Mostra lá. Hein? Ele fez meu Deus, um negócio ensopado assim, aquela. Olha, deu até água na boca agora. Gideão, olha lá, preparou um cabrito e bolos áspros. Rapaz, ele deve ter botado todo tipo de tempero. Ele estava assim, bom, se é o Senhor mesmo. Aí ele fez e levou lá para ele, ó. Você não sai daí não.